Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa palavra de hoje é uma palavra que nós vamos estar ministrando sobre gratidão. E eu creio que é tão importante, porque quando o Senhor trouxe ao meu coração, Ele trouxe exatamente fazendo essa comparação, esse paralelo com o que nós vivemos no mundo. Eu tenho entendido que nós vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo essa capacidade de demonstrar gratidão, tanto às pessoas, ao seu próximo, quanto a Deus. As pessoas, elas estão se tornando cada vez mais ingratas, menos agradecidas. Gratidão é aquele sentimento que você tem dentro de si, onde você realmente está feliz, está contente por algo ou por alguma coisa que alguém fez por você, por um benefício que alguém fez por você. A gratidão é uma manifestação, então, de alegria e de reconhecimento pelo que essa pessoa fez ou pelo que Deus fez. Por que nós estamos perdendo, talvez, essa característica de sermos agradecidos, de termos gratidão? Eu pensei sobre isso, eu fiquei imaginando que talvez um dos grandes motivos é esse ambiente, essa cultura, onde o consumismo, onde o desejo pelo novo e por sempre querermos coisas novas, nos leva a perder o foco daquilo que nós já temos e daquilo que nós já recebemos. Nós estamos vivendo uma cultura onde aquilo que é bom é aquilo que não se tem. Aquilo que eu quero conquistar ainda é o meu bem melhor, é a coisa melhor. E nós estamos perdendo o foco do aqui e agora. Uma pessoa que consegue ser agradecida, uma pessoa que consegue ter gratidão a Deus e às pessoas pelo que ela tem, pelo que ela é uma pessoa que vive o hoje. É uma pessoa que valoriza o que tem agora. É uma pessoa que consegue desfrutar das benesses e das bênçãos que Deus deu, mas também da companhia e das pessoas que ela tem com ela naquele momento. Uma pessoa ingrata é sempre aquela que quer algo mais. Quando nós olhamos para uma criança ingrata, nós vemos uma criança que ela não consegue dizer ao pai ou àquela pessoa que deu um presente, o quanto ela está feliz, o quanto ela entende que o fato do pai ou do padrinho ou de alguém que deu o presente, teve que se sacrificar para aquilo, teve que pagar um alto preço pelo presente, ou não, simplesmente o fato de ter a consideração, de ter lembrado da data. Uma criança que não consegue expressar gratidão, ela está mais interessada no presente do que na pessoa que deu o presente. Eu não sei se você, quando saiu de férias ou de viagem, que você chega em casa, você viajou sozinho, deixou a família em casa. Qual que é a primeira palavra que seus filhos falam quando você chega? Cadê meu presente? Não sou como ingratidão, filho, eu estou aqui. Eu já cheguei, é o papai. Né? Eu sou mais importante que os presentes. Tá, pai, legal, mas cadê os presentes? Sou como ingratidão. Irmãos, e nós temos agido assim. Nós temos agido com uma atitude de ingratidão. Nós não reconhecemos nem o que as pessoas fazem e nem o que Deus tem feito por nós. E as nossas atitudes é de rebeldia. As nossas atitudes é de pessoas, de filhos mimados, que estão mais valorizando o presente do que o próprio doador do presente. Estão valorizando mais a bênção do que o Deus da bênção. E é por conta disso, irmãos, que nós estamos vivendo o que vivemos, esse distanciamento, o esfriamento, pessoas ainda mais insatisfeitas. E eu acredito que uma das consequências da falta de gratidão é exatamente o sentimento de insatisfação, de indignação pelo que é, pelo que tem, pelo que se tornou. Porque uma pessoa que não consegue demonstrar gratidão, ela não é satisfeita, ela não é plena. E é importante você fazer uma avaliação de como que você olha para aquilo que você é, para os bens que você tem, para quem você se tornou. Será que você consegue olhar e falar assim: Deus, obrigado, Senhor.
Obrigado porque eu não mereço o que eu tenho hoje. Eu não mereço a minha bicicleta. Eu não mereço a casa que eu moro de aluguel. Eu não mereço o salário que eu tenho. Eu não mereço a família, os filhos que tenho. Eu não mereço, tudo é presente do Senhor. É bênção do Senhor. Tudo vem das tuas mãos. Eu não mereço a saúde. É interessante, irmãos, porque a gente olha pessoas talvez muito mais espirituais do que nós. Muito mais devotas a Deus. Muito mais sinceras com Deus. Passando apertos muito maiores do que nós. Talvez pessoas apaixonadas por Jesus, que ora muito tempo durante seu dia, estão no hospital hoje. Pessoas que têm talvez o hábito de se entregar, de se prostrar ao Senhor, estão passando sérios problemas de saúde, sérios problemas emocionais. É interessante que as dificuldades e as lutas, elas acontecem com todos. Todos nós passamos por situações difíceis e áreas em que nós não gostaríamos de passar. Mas nem mesmo nessas áreas, nem mesmo no meio da dificuldade, nem mesmo no meio da pressão, do deserto, nós devemos que agir com murmuração diante do Senhor. Porque até as pressões, as dificuldades, o deserto, queridos, Deus está pensando em você, e Deus vai tornar essa dificuldade em bênção sobre a sua vida. A luta que você passou lá no passado, as dores que você passou no passado, queridos, elas te deixaram mais forte, e hoje você tem condições de vencer e voar em muitas áreas que você não teria, se você não tivesse que passar, se não tivesse passado por aquelas situações. Então glorifique a Deus no meio das lutas, seja grato ao Senhor, seja grato. A ingratidão não é um problema apenas de hoje, a gratidão ela se estende desde que o mundo é mundo, desde que existem pessoas na face da terra. Eu quero compartilhar com vocês um texto que vai demonstrar isso, e se você tem a sua Bíblia, eu convido você a abrir nesse momento. Abra no texto de Lucas capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, versículo 11 ao versículo 19. Esse texto você já conhece. Eu não lembro se algum dos pastores, eu perguntei para eles, eles também não pregaram, mas eu acho que eu ouvi uma palavra sobre esse texto algum tempo atrás, mas eu também não estou lembrado se foi aqui ou se foi em outro lugar. Mas conta a história, a passagem, onde Jesus cura 10 leprosos. 10 leprosos. Eu achei interessante esse texto, e eu quero ler com vocês. A partir do versículo 11 diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém, e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E no versículo 15, e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Eu creio que nessa noite, queridos, muitos vão se levantar e vão ser curados, por meio da fé que você tem em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu queria só trazer a realidade do que era, o que esses homens, esses 10 leprosos estavam passando.
A lepra era uma doença da pele, e ela poderia ter vários tipos, algumas havia cura, outras não. A doença que esses homens tinham, esses 10 leprosos tinham, era aquela doença incurável. E na cultura da época, na cultura judaica, a pessoa que era considerada uma leprosa, que era avaliado pelo sacerdote, ela era considerada imunda. E ela deveria viver à margem da sociedade, ela não poderia mais estar onde estavam as pessoas. Ela não poderia estar no meio de pessoas. Quando ela andava pelas ruas e que ela avistava pessoas, o leproso deveria gritar: imundo! Para quê? Para aquelas pessoas que vissem ele, deveriam se afastar dele, ou ele se afastar delas. Elas não poderiam tocar. Uma pessoa que tocava num leproso, ela ficava imunda por 7 dias. Era uma doença muito séria, muito grave. Nós não temos as informações acerca de quem eram os 10 leprosos. Mas é muito importante entendermos que talvez poderiam ser pessoas importantes lá da comunidade. Pessoas ricas. Pessoas que tinham família, que tinham filhos, que ao sentar à mesa, sentavam com a sua família, conversavam com Deus, agradeciam os alimentos. Pessoas que tinham empregados. Talvez os 10 leprosos eram pessoas que trabalhavam para o rei, ou tinham um cargo de nobreza. Nós não sabemos. O fato é que eles estavam juntos. E que eles haviam abandonado tudo, haviam perdido tudo. Aqueles homens, eles foram abandonados para morrer na solidão. A lepra era uma doença que deteriorava o rosto, as partes, perdiam-se os dedos. Hoje, nós chamamos de hanseníase, uma doença simples, altamente tratável, curável, com medicação moderna, mas na época não tinha. As pessoas perdiam orelhas, caíam o nariz, caíam os dentes, elas perdiam a sensibilidade, e muitas vezes elas mesmas se mutilavam porque elas não percebiam, não sentiam dor, se queimavam, se cortavam, e muitas morriam, não pela doença em si, mas pela consequência da doença, morriam esvaídas, machucadas. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma família inteira que tinha essas doenças, elas não tinham mais os dedos, as crianças comiam os próprios dedos, elas não sentiam dor, então iam mordendo, machucava, caía, quebrava o dedo, não sentia dor, amputava os pés. É uma doença terrível. Nesse caso da reportagem é porque era um local que não tinha atendimento, era uma família totalmente isolada, muito pobre, e eles não procuraram ajuda porque não sabiam, era uma família inteira. Mas hoje a hanseníase é altamente tratada. Mas eu tentei me colocar no lugar daqueles homens. Você já imaginou deixar tudo? De uma hora para outra. Imagina você deixar tudo hoje. Tudo que você tem. Tudo que você conquistou, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu carro, as suas roupas, os seus bens, as viagens, os sonhos, os planejamentos. Imagina você ser retirado de tudo isso, e agora você ser considerado uma pessoa totalmente improvável, incapaz de habitar com outros. É como se fosse um animal, um bicho, mas não um bicho, cachorro, né? Porque o cachorro está dentro da casa, o gato, o gatinho, mas um animal que não poderia estar junto com as pessoas. Você consegue entender o que aqueles homens viviam? E esses homens têm uma característica interessante, irmãos. Você já percebeu que a dor, ela une as pessoas? Nós acabamos de ler que um deles era samaritano. O povo samaritano não se relacionava
com o povo judeu. Eles tinham ódio, eles tinham a aversão, eles não conviviam, eles não faziam negócios, eles não casavam a família entre si, eles tinham ódio um do outro. Mas nessa situação eles eram amigos. O que eu aprendo com isso, queridos? Que a dor muitas vezes é um ingrediente essencial para que a gente supere alguns obstáculos, algumas barreiras no relacionamento. A gente se identifica uns com os outros na dor. Nós oramos aqui pela vida de irmãos que estão no hospital, o Ângelo, a Adriana. Algumas pessoas oraram e oraram com fé, com coração, mas tem algumas pessoas que já passou pelo hospital, que já sabe o que é ficar internado uma semana, um mês, que já perdeu alguém. A oração dessa pessoa e a capacidade de identificação que essa pessoa tem, porque ela já passou pela dor que o próximo dela está passando, é muito maior. Nós nos identificamos com a dor. A dor, ela nos une. A dor permite com que a gente supere obstáculos que muitas vezes nos atrapalham. E a Bíblia já nos orienta, é melhor a casa do luto do que a casa da festa. Porque no luto, a gente age com muita sinceridade. Nem sempre na festa, no tapinha nas costas, na alegria, nós conhecemos quem realmente são as pessoas. A dor une, irmãos. É na dor que você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. Porque os amigos que são da festa, eles vão te abandonar rapidinho. É quando você passar dificuldade. É por isso, jovem, tanto os homens quanto as mulheres que ainda moram com seus pais, que gostam, que têm seus namorados e namoradas e que investem nisso. Não é errado você namorar, mas não substitua a sua família por outra família. Não substitua um namorico, um relacionamento pela sua mãe, pelo seu pai. Porque se certamente você cair numa cama de hospital, as pessoas que vão cuidar de você são seus pais. Namorado, namorada, dificilmente. Não estou julgando, mas eu sei que quem aguenta a barra é pai e mãe, é família. Então preste atenção, quem são seus amigos? É o do bar? É o da festa? Não, meus irmãos, é aquele que sustenta você em oração, é aquele que aguenta a pressão no meio da dor, é aquele que está com você em todo o tempo, mesmo orientando, mesmo dando orientações sérias para que você mude, não aprovando a sua vida, não aprovando as suas atitudes, mas esses são os seus amigos. Não é os que falam aquilo que você quer ouvir, é aqueles que falam o que você precisa ouvir. Amém? Muito bem. A lepra, ela simboliza o pecado também. E na verdade tinha a cultura e entendia-se que uma pessoa leprosa, assim como uma mulher que não poderia ter filho, uma estéril, era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Ou ela tinha uma consequência de pecados próprios, ou era consequência de pecado dos pais. Algum pecado havia. Alguém havia pecado, por isso ela estava passando por aquela situação. Nós sabemos que Deus perdoa pecados, e que hoje a misericórdia deles vai até 1000 gerações. Amém? Que nós não pagamos pelas consequências dos pecados dos nossos pais. Cada um responde pelos pecados próprios, mas até os nossos pecados, quando nós confessamos a Deus, Deus nos perdoa. Mas tudo que nós fazemos tem consequência. Nós precisamos entender que o pecado tem consequência. E a hanseníase, a lepra, ela simbolizava esse pecado, a maldição. Uma pessoa que anda no pecado é uma pessoa maldita. Porque maldição é a ausência da bênção. Deus é a nossa bênção.
Andar no pecado é andar sem Deus, é sem a direção de Deus. O que o Senhor quer te falar nessa noite é que quando você decide andar no pecado e permanecer nele, você está decidindo andar pela maldição. E isso vai trazer condenação. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós andamos no pecado, nós estamos atraindo morte para nós. Nos mais variados aspectos. Não apenas morte física, mas muitas coisas que eram vida em você, que eram sonhos em você, que era algo que você sonhava, planejava, que você acreditava, hoje está morto. Talvez por conta do pecado. Até a sua capacidade de entender e de acreditar que você pode ser alguém, de que você pode fazer algo de concreto, de que Deus realmente fez você para realizar algo para Ele, e que você é importante, é amado aos olhos dEle. O pecado nos tira a capacidade até de entender quem nós somos aos olhos de Deus. E tem muita gente lamentando, e vivendo isoladas, e vivendo afastadas por conta do pecado, se sentindo imundo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Ah, meus irmãos, para quem tem o Espírito Santo de Deus, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando nós caímos no pecado, o sentimento de imundície, o sentimento de ter falhado com Deus, o peso da culpa, ela corrói o nosso coração. O Espírito Santo, ele nos convence, irmãos, do pecado. Não tem como a gente falhar com Deus, não tem como a gente pecar e o Espírito Santo não dizer: olha o que você está fazendo, olha as atitudes que você está tendo, meu filho. Não tem, meus irmãos. Se você tem o Espírito Santo, você sabe muito bem o que eu estou te dizendo, porque Ele já tem te convencido de que o caminho que você está, a maneira com que você tem lidado em algumas áreas precisa ser diferente, porque isso vai trazer condenação para você. Nós não podemos andar nesse caminho, nós temos que andar no caminho que traz vida, que é uma vida de santidade na presença de Deus. É uma vida buscando andar com Cristo, andar no caminho dEle, seguindo a orientação dEle. Amém? Tem algumas coisas nesse texto que eu quero compartilhar com você, que é exatamente isso, irmãos, porque nós não podemos fechar os nossos olhos porque nós estamos falando aqui, porque o que o Espírito Santo quer nos dizer aqui nessa noite. A primeira coisa que eu vejo é que os 10 reconheceram a autoridade de Jesus. O texto diz que eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Os 10. Fala assim: os 10 reconheceram a autoridade de Jesus. Mas não só isso. Os 10 tiveram fé e obedeceram à direção de Deus, à direção de Cristo. Eles não só reconheceram que Jesus poderia fazer o milagre, mas quando Jesus diz: olha, vão até o sacerdote. E por que Jesus falou isso? Porque era o sacerdote que avaliava se eles estavam curados ou não. Antes deles saírem, quando eles saíram para obedecer, eles ainda eram leprosos. Mas quando eles estavam indo, todos foram curados. Entre entender a direção de Jesus e o obedecer, o milagre não havia acontecido ainda. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Muitas vezes o milagre não acontece em nós, porque nós esperamos tudo dele. Nós esperamos que o Senhor faça tudo por nós. Não, Ele vai fazer o que depende dEle, mas a direção dEle, para nós, ela é muito clara, e nós precisamos andar em direção àquilo que Ele já nos mandou fazer. Se você ficar parado diante da orientação de Jesus, o milagre não vai acontecer. Por que os 10 foram curados? Porque os 10 foram.
Se tivesse ido só 5 seriam curados. É por isso que nós entendemos, irmãos, porque algumas coisas acontecem com alguns e outras coisas não acontecem com outros. Porque alguns fazem de um jeito que Jesus pediu exatamente como fizesse. Muitas vezes nós não fazemos exatamente. Nem sempre o milagre acontece. Porque talvez no momento que o milagre aconteça com você, você vai ser como os 9 leprosos, ou ex-leprosos, né? Vão viver a vida deles. Os 10 foram curados. Os 10 receberam o milagre de Jesus. Mas apenas um voltou. Antes de falar sobre esse eu quero ler um outro milagre que Jesus também faz ainda no livro de Lucas, agora no versículo de número 5. Só fazendo um paralelo do que aconteceu também naquele momento em que Jesus curou. Algumas coisas são semelhantes, outras coisas não. Lucas capítulo 5, versículo 12 a 14. Eu vou estar lendo na mesma versão que está projetada aí. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Lucas 5, 12 a 14. Esse leproso que Jesus cura no capítulo 5, ele teve atitudes diferentes do que aqueles 10 leprosos no capítulo 17. No capítulo 17, a Bíblia diz que os leprosos ficaram longe, não se aproximaram de Jesus. No capítulo 5 fala que aquele leproso veio aos pés de Jesus, se ajoelhou diante dele, próximo a ele. A atitude de Jesus com os 10 leprosos foi uma. Eles estavam longe, e de longe Jesus disse: olha, vai até o sacerdote, vão até o sacerdote. No capítulo de número 5, a Bíblia fala que Jesus toca. Jesus toca. Eu entendo aqui, irmãos, algo interessante. Eu acredito que milagre pode acontecer com todos aqui. Mas o toque de Jesus é só com quem se aproxima muito perto dele. Para que Jesus toque profundamente, porque aquele homem estava interessado no milagre, sim, mas para ele o toque era tão importante quanto o milagre da cura. Estar perto do milagreiro era tão importante quanto o milagre. Receber a cura de Jesus era um detalhe, mas queridos, agora imagina uma pessoa que não tocava em ninguém. A diferença daquele homem para os 10 é que os 10 ainda tinham amigos, aquele estava sozinho, aquele não tinha ninguém, ele não conversava com ninguém, ele não se relacionava com ninguém, ninguém tocava nele, ninguém coçava as costas dele quando a doença estava trazendo algum tipo de comichão, de coceira. Ninguém estava ali para fazer isso. É por isso que a necessidade dele estar mais perto, de sentir o toque.
Irmãos, eu sinto pelo Espírito Santo que nessa noite o Espírito vai tocar em muitas pessoas aqui. Ele vai tocar em você porque você quer e deseja sinceramente se aproximar dele. O desejo do seu coração é o milagre de Jesus, sim, mas você também está muito mais interessado no toque, no agir, no relacionamento com Ele, na intimidade com Ele, numa vida com Ele, e eu creio que isso vai acontecer se esse for o desejo do seu coração. Amém? Jesus toca, Jesus abraça aquele homem, ele não se importou. Aquele homem não estava preocupado se a lei dizia para ele se afastar ou não. Ele não estava preocupado o que a multidão iria dizer. Ei, sai de perto, seu imundo. Talvez, irmãos, muitas vezes a gente está mais preocupado no que os outros pensam a nosso respeito do que no que Jesus pensa. Você acha que Jesus ficou feliz daquele homem considerado imundo e sujo para todos se ajoelhar aos pés dele? Você acha que Jesus também não ficaria feliz se você, independente dos pecados que você carrega, independente da culpa que você carrega, independente do sentimento de distanciamento de Deus, de incompetência, de incapacidade, se você se ajoelhar, se você se humilhar na presença do Senhor e reconhecê-lo, Ele vai tocar em você. Aleluia. Ele vai tocar em você. Escuta isso. Jesus vai tocar em você. Ele vai tocar na sua vida. Ele vai tocar no seu casamento. Ele vai tocar nos seus filhos. Ele quer tocar. Abra o espaço. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração, porque Ele quer fazer uma obra extraordinária, sobrenatural, uma obra que vai revolucionar a sua vida, que vai revolucionar a sua história, que vai revolucionar a sua geração, em nome de Jesus. Abra o espaço para Ele. Ele quer tocar, e eu creio que Jesus vai tocar em algumas pessoas. Aleluia. Apenas demonstra gratidão. Vamos ver se vocês estão atentos à mensagem. Quantos leprosos voltaram? Nenhum, meus irmãos. Aquele que voltou já estava curado. É pegadinha de pastor, né? Não voltou nenhum leproso, voltou um homem curado. Não vai voltar leproso para casa hoje. Não vai voltar leproso. Aleluia. Você vai ser curado em nome de Jesus. Mas aquele homem é o único que demonstrou gratidão. Ele estava indo com os 10. A Bíblia fala que no caminho eles foram curados. Eles não chegaram até o sacerdote. Eles ainda não haviam sido liberados do decreto da imundície sobre a vida deles. Eles ainda não haviam sido liberados para irem até as suas famílias. Mas aquele homem não poderia chegar lá sem antes dar um abraço naquele que fez as coisas acontecerem na vida dele. Meus irmãos, é isso que está faltando para nós, irmãos. É nós focarmos e olharmos para quem realmente é o autor e consumador da nossa fé. É quem realmente tem feito a obra através de nós. É quem tem nos dado força para fazer o que fazemos. É quem tem aberto as portas para que você possa entrar e conquistar aquilo que Ele tem te dado. Irmãos, a palavra de Deus fala que sem Ele nós nada podemos fazer. É ilusão nossa achar que nós conquistamos as coisas pelo nosso mérito, pelas nossas forças, a nossa capacidade. É mentira, irmãos. Nós precisamos, nós dependemos e nós só somos o que somos por um Deus misericordioso que tem cuidado de nós e tem nos fortalecido. Não existe milagre sem ação de Deus. E você é um milagre. Você é um milagre. Você já pensou quão complexo é o corpo humano?
Você já pensou quantas coisas já aconteceu na sua vida? Quantos livramentos, quantas coisas você já conquistou, que você não moveu uma palha? Quanta bênção já chegou até você? Quantas portas Deus já abriu? Quantos decretos já foram quebrados sobre a sua vida? Irmãos, são muitos. São muitos. Agora entenda uma coisa. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Mas o amor de Deus não é um amor em palavras. A forma que Deus demonstra amor é em atitudes. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, porque não é fé. Uma pessoa que diz que ama, ela tem que ter atitudes que demonstram o amor dela. Senão não é amor. Qual é a atitude de amor que Deus teve por nós? Ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário sem merecermos. Jesus morreu por você, imundo, no pecado, longe dele, afastado. Jesus não teve, ele não pensou, ele não hesitou. Eu vou morrer por ele, eu vou me entregar por ele. Jesus morreu por amor a você, meu querido. Foi por amor. Agora nós dizemos que amamos a Deus. Só que quais são as nossas atitudes de amor? Porque no primeiro momento em que alguma coisa não acontece, que os nossos planos não são realizados, que as nossas intenções e metas não são alcançados, nós já começamos a murmurar, nós já começamos a reclamar com Deus, e a nossa murmuração demonstra a nossa falta de amor e de confiança num Deus que cuida de nós. Murmure menos, agradeça mais. Exercite a sua habilidade, a sua capacidade de agradecer e de reconhecer o que Deus já fez. Não viva, irmãos, pensando naquilo que você ainda não tem. Não busque, não coloque a sua expectativa naquilo que você não tem. Desfrute do que você tem, do milagre que Deus já te deu. Você não pediu filho? Viva, cuide do seu filho, aprenda, ande com ele, ensine a andar de bicicleta, ensine a jogar bola, brinque de carrinho, de boneca, viva, desfrute disso. Porque muitos pais que querem filhos, que querem ter uma família, não valorizam, não vivem, não desfrutam. Isso é ingratidão. Irmãos, tem muitas formas de nós sermos ingratos com pessoas e com Deus. Você pode ser ingrato com a pessoa que confiou em você e colocou trabalhar na empresa dele, confiou bens a você, confiou responsabilidade, e você demonstrou ingratidão quando você chega atrasado, quando você pega aquilo que não é seu, quando você fala mal do outro funcionário, quando você causa um transtorno na empresa. Você age com ingratidão com a sua família, quando você não reconhece as pessoas que um dia lutaram por você, ajudaram você, pessoas que estenderam a mão. É filho que não ajuda pai na velhice, que não cuida do pai, que não dá atenção para o pai, que coloca pai em asilo e não quer nem saber o que está acontecendo com ele. É pai que divorcia da esposa e abandona filho, que não se preocupa com as notas do filho. Irmãos, nós somos ingratos, porque ao tempo todo Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado, as pessoas têm sido bênção nas nossas vidas, mas nós não temos gratidão. Quantas coisas, quantas coisas. Eu quero propor algo para você, e você faz se você quiser. Eu queria que você pensasse em 10 coisas que você é agradecido a Deus, as 10 principais coisas. A gente posta tantas coisas na internet, irmãos, no Face, no WhatsApp, mas eu queria que você pensasse em 10 coisas pelas quais você é extremamente agradecido a Deus. Eu queria que você postasse isso.
postasse. Por quê, pastor? Para que as pessoas saibam o que Deus já fez em você, o que Deus já te deu. A gente posta tantas coisas desnecessárias, que não edificam. Eu queria propor isso. E se você postar, coloca o link lá, me adiciona lá, que eu quero ver o que você está grato a Deus. Eu também vou fazer isso. Amém? Irmãos, é uma forma de nós divulgarmos, de nós compartilharmos, de uma forma de expressarmos também a nossa gratidão. O que Jesus já fez por você? Eu quero encerrar refletindo sobre isso. O que Jesus já fez? O que Ele já realizou? O que Ele já fez na sua casa? O que Ele já fez na sua vida? Na sua saúde? Quantas vezes no momento de luta, de dor, você clamou e Deus enviou alguém, Deus deu uma resposta? Quantas e quantas vezes?